irmãos, graças e paz. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É uma grande alegria estarmos aqui, reunidos. Então, eu peço a vocês, se vocês quiserem, que fiquem de pé para iniciar o nosso culto. Amém? E tu estás
Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser o segundo coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o segundo coração de Deus. Boa noite, saúde com a sua paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir em Provérbios 3, 9. Amém? Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Que possamos ofertar com nossos dízimos e ofertas. Graça e paz, igreja! Fiquem ligados na nossa programação dessa semana. Na terça-feira, você não pode perder a oportunidade de participar da nossa colina de oração, com início às 19h30 aqui na igreja. Não deixe de vir. Com certeza o Senhor falará grandemente ao seu coração.
quarta-feira é dia de Tarde com Deus. Nossa programação começa a partir das 15 horas e esperamos por você, para juntos cultuarmos o nome do Senhor. Quinta-feira acontecem os nossos encontros com pequenos grupos e você está convocado a fazer parte das nossas reuniões, que sem dúvidas têm sido muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Acompanhe agora alguns registros dos PGs passados. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Atenção, casados! Esse recado é para vocês. Neste sábado, dia 15/6, às 19 horas, nossa igreja tem preparado um maravilhoso jantar dos namorados especialmente para vocês. Lembrando que temos uma taxa de contribuição no valor de R$ 70 por casal. Para mais informações, procurem o casal Ivana e Marli. Venha viver o melhor de Cristo para o seu relacionamento. Do dia 17 a 21 de junho, estaremos reunidos aqui na igreja para a nossa campanha de oração, que ocorrerá durante toda a semana, às 19h30. E atenção, no dia 22 de junho, nós esperamos por você para juntos comemorarmos o 25º aniversário do Círculo de Oração. Acompanhe aqui do lado a nossa programação desse dia e não deixe de participar, você é o nosso convidado especial. No domingo, às 17 horas, a nossa Escola Bíblica Dominical aguarda por você. Neste encontro estudaremos sobre como confrontar a teologia liberal. Não perca essa oportunidade de aprendizado na Palavra de Deus. Logo após a EBD, teremos o nosso culto de celebração, que acontece em todos os domingos, às 18h15, aqui na Igreja de Cristo em São Vale. Venha e traga mais 10. Tua palavra, vida abundante. Graças e paz, irmãos. É muito bom estar na presença do Senhor, mesmo que em número reduzido, né? Não sei se tem algum convidado essa noite, tem alguém? É Vilma ou Wilma? Não. Vilma? Wilma, né? Seja muito bem-vinda, que volte sempre, que seja sempre bem acolhida pela nossa comunidade, tá bom? Traga mais algum convidado também na próxima vez. Viu? E agora, né, vamos chamar o pregador da noite, Sérgio. Amém, né? Venham todos para as programações da nossa igreja. Vou orar primeiramente pelo ofertório, que faltou orar aqui. Eu vou orar pelo pregador. Senhor nosso Deus, abençoe cada vez mais a nossa igreja. Que abençoe todas essas ofertas que foram trazidas essa noite, né, para a manutenção do teu tempo, da tua obra, em nome de Jesus. Abençoe também a pregação que Sérgio veio trazer essa noite, Senhor. Que cada palavra sua, Senhor, não seja somente a palavra de Sérgio, seja a sua palavra, né, entrando nos nossos corações, nos fazendo pensar, Senhor, na sua bondade, nos seus ensinamentos, que o Senhor possa estar aqui nessa noite, colocando e instruindo, né, Sérgio, a nos passar essa palavra que tanto nos enriquece. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Hoje a gente está com o número reduzido do SSC, como foi mencionado no final de semana passado. Durante esse mês, eu acredito que ainda vai pegar a primeira semana do mês que vem, estamos estudando a primeira carta de Pedro. E hoje eu fico de falar sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Amém? Amém? Diz assim, é um texto bem longo, né? Eu estava até comentando que dava para ser feito umas 3 pregações em cima dessa passagem, mas
Amém. Seja, eu acredito que ele vai falar conosco. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei com autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo de suas almas. Amém? Fazer uma oração. Deus, mais uma vez em tua presença, Pai, venho te agradecer por este momento. Muito obrigado porque sua palavra se faz viva em nosso ser, em nosso coração. Que eu seja uma ferramenta tua, Pai, para a tua igreja, que eles possam abrir os ouvidos, que eles consigam se concentrar, prestar atenção e que a semente seja plantada, que o teu evangelho seja anunciado e que vidas possam ouvir e ver que o Senhor é bom
ser conosco, nos capacita em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o que estava acontecendo neste presente momento, quando Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu essa carta aos gentios? Os gentios, esse, um povo que hoje podemos até nos considerar como gentios, que antes de Jesus Cristo, eles eram um povo que eram considerados como pagãos. Eles não tinham acesso a Deus. Se a gente for ler os livros, todos os livros de Mateus, o livro de Marcos, Lucas, a gente vê uma conduta meio que de preconceito. O povo, os judeus em si, não acreditavam que Deus era um Deus para todos os povos. Eles acreditavam ser um povo exclusivo de Deus, onde nenhum outro povo teria acesso ao Deus Pai. Então, quando Jesus Cristo veio, ele nos traz essa redenção, houve essa expiação, onde a partir daí nós gentios, como naquela época lá existiam os samaritanos, os fariseus, entre outros povos, eles também poderiam ter acesso a Deus, através somente, exclusivamente de Jesus Cristo. Antes, pagãos, antes, povo excluído de Deus. A partir do momento em que Jesus Cristo chegou, houve sim a transformação, e hoje nós podemos nos chamar de geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Amém? Então, resumindo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, Pedro escreveu essa carta. Aqui é um capítulo da primeira carta que Pedro escreveu. Então, no versículo 1, ele já começa sendo bem diretivo. Assim, Jesus Cristo morreu por vocês, por todos nós. Qual a nossa luta diária que nós temos? Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, toda espécie de maledicência. O que isso quer dizer? Livrem-se do pecado. Livrem-se daquilo que te acorrenta, aquilo que te prende, tudo que é mal. Porque tudo que vem de Deus, tudo que provém de Deus é bom. Tudo que é ruim, inveja, maldade, engano, hipocrisia, inveja, todos pecados, que nos distanciam de enxergar a magnitude que Deus é na nossa vida, a supremacia que Ele habita em nós. Tudo que está escrito no versículo 1 nos distancia de Cristo, nos distancia de Deus. Então nós fomos chamados, para nós atendermos o chamado de Deus, nós precisamos tentar ao máximo nos libertar do pecado, em busca da santificação diária, em busca de querer melhorar dia após dia, de livrarmos dos maus hábitos, enfim. Aí vemos no versículo 2 e 3: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Isso é um convite direto que Pedro faz à igreja de se aprofundar, de mergulhar, de moldar o caráter, de construção, porque aqui a igreja primitiva, já tinha acontecido ali no livro de Atos, neste momento já tinha passado mais ou menos uns 70 anos ali, depois de Cristo. A igreja estava se moldando, estava tendo uma reconstrução, estava tendo uma transformação do povo de Deus. Essa transformação, nitidamente, claramente, uma transformação muito boa, porque nós agora somos geração eleita, escolhida por Deus. Antes, desprezados, rejeitados, hoje acolhidos como filhos. Então, esse convite que Pedro nos faz é que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Não há alimento mais rico e nutritivo do que a palavra do Senhor, Deus. Antes, eles tinham o Velho Testamento, eles eram instruídos através da lei. Hoje nós estamos através, graças a Deus, da graça.
esses lindos e belos textos que a gente pode, nós podemos nos moldar e melhorar com base nisso. Não somos mais julgados pela lei, mas sim pela graça de Deus. Nós reconhecemos que somos imerecedores, mas graças a Deus, Deus é muito bom para conosco, que nós temos direito, nós temos total acesso a Deus Pai, através de Cristo Jesus. Então nós temos que sentir essa necessidade de nos alimentarmos da palavra, nós temos que sentir essa necessidade de aprender mais de Deus, de ser melhor do que fomos antes. Vale a pena frisar que para toda transformação é necessário haver um antes e depois. Então, acredito que após Jesus Cristo, após nós termos aceitado a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, isso nenhum mérito nosso, totalmente dele, de termos escolhido como filhos, houve sim uma transformação no nosso coração e mente. Se não houve essa transformação, busque um pouco mais de Deus, busque saber o seu propósito de vida, busque qual é o seu alvo realmente de vida. É seu trabalho? É a sua família? São seus amigos? São bens materiais? Isso é algo bem pessoal. Mas a partir do momento em que nós abraçamos, acatamos, não uma ideia, mas uma convicção de vida, que precisamos de Deus para sobreviver, temos paz, alegria e esperança, nós devemos adotar a palavra dele como meta de vida, como objetivo de vida, como nutrição, como leite puro do Espírito Santo. Não devemos ser cristãos irrelevantes, cristãos desprezíveis, que não pregam a palavra de Deus, que não são exemplo, que não são alguém que podem transmitir a essência do amor de Cristo. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Além de nós sermos uma nação protegida por Deus, escolhida por Deus, nós devemos enxergar a necessidade de ter essa construção. A partir do momento em que se há uma transformação, há uma mudança de vida. Novas escolhas devem ser tomadas a partir daí. Não somos mais um povo destituído da graça de Deus. Somos sacerdócio santo. Nós devemos oferecer não sacrifícios carnais, matar uma ovelha, um bezerro. O Evangelho vai muito além daquilo que a gente pode comprar, daquilo que a gente pode barganhar. O Evangelho de Jesus Cristo nos faz ver que ser um sacerdócio real, sacerdócio santo, nos faz enxergar e ter em nossa mente e coração que nós não estamos suscetíveis aos desejos da carne. Nós devemos sim dar aquele sacrifício, por exemplo, da gente todo domingo não se tornar uma rotina de vir à igreja, não ser somente mais um domingo que a gente vem para a casa do Senhor para escutar a banda tocar um louvor e alguém fazer uma leitura sobre o ofertório e você trazer sua oferta para a casa do Senhor e isso tudo se tornar uma rotina, uma vez ou outra vir no culto da terça. Enfim, o sacrifício é feito quando há a sua ação de algo que aos olhos do mundo poderia ser melhor do que estar aqui na casa do Senhor, e você abdica desse afazer, desse aniversário, desse descanso, porque eu trabalhei muito essa semana, talvez de passar um tempo com o meu cachorro, entre outras coisas. Oferecer sacrifício ao Senhor é negar a si mesmo, é negar suas
talvez acessando o Instagram, YouTube, entre outras coisas, não há sacrifício maior do que nos humilharmos, cairmos de cabeça, pular de cabeça na palavra do Senhor e entregarmos realmente a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Pois assim é dito na Escritura, no versículo 6: Este põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Passa 2 slides, por favor. Eu vou gostar disso também. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Bom, isso aqui, se vocês não sabem, isso aqui é conhecido como pedra angular. Antigamente a galera construía esses portais sem cimento, sem algo que deliga para colar isso aí. Então, o que fazia essa estrutura toda segurar era essa pedra angular. Essa pedra que era colocada ali em cima, ela dava estabilidade para a construção e ela não caía. Da mesma forma, existe hoje em dia novas construções que a pedra angular é a partir daquele momento em que às vezes até na nossa casa o pedreiro faz um L no cantinho da parede, onde a partir daquele ponto ele vai bater o nível de toda a construção da sua casa vai ser construída a partir daquele ponto. Se aquilo ali ficar torto, toda a sua casa vai ficar torta. Você nunca vai ter um banheiro retinho, nunca vai ter um quarto retinho na sua casa, porque a pedra angular foi colocada errada, foi colocada torta. No Salmo 118, versículo 22, vem reforçar esse mesmo texto que está no Novo Testamento. No Velho Testamento já era mencionado essa mesma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. Então, como a Bíblia é um livro totalmente coerente e ela mesma conversa com ela mesma, a gente vai lá no Velho Testamento, é mencionado que essa pedra, alguém que iria vir seria rejeitado pelos homens. No livro de Isaías, quando é mencionado sobre a vinda do Messias, também é mencionado sobre essa pedra angular que seria rejeitada pelos homens. Isto, retornando o que foi lido mais acima, sobre essa carta ser dedicada aos gentios, esse novo povo de Deus, que antes não pertenciam, agora pertencem, esse ser, esse Deus, completamente homem, completamente Deus, que veio até nós, foi rejeitado completamente pelos judeus, que, consequentemente, acarretou de ser perseguido, não somente Jesus Cristo, mas todos os seus discípulos e apóstolos. Então, nos aproximar dele, seremos utilizados também como pedra vivas, assim como estava naquela outra imagem, como profetas, apóstolos, evangelistas, diáconos, obreiros, pastores, servos, juntos podemos ser ferramentas na mão do nosso Criador, do nosso Deus. E para com isso, com essas atitudes, conseguiremos impactar as pessoas ao nosso redor. Os novos tijolos que irão aparecer, a nova construção que será montada. Essa igreja, em algum momento, há 27 anos atrás, houve um passo de fé. Houve, sim, alguém que tomou a atitude de começar essa igreja completamente bíblica. E a partir daí surgiram novos tijolos dessa construção, que sou eu, e são vocês também. E através disso, conseguimos influenciar pessoas ao nosso redor. Acredito eu que para o bem. Versículo 8: E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque eles obedecem
nos orienta e edifica não só a nossa casa, as pessoas próximas, mas também aqueles que nos veem à distância. Quão impactante é a nossa vida aqui na Terra, esse momento tão passageiro. Que hoje, eu tenho 27 anos, ontem eu era criança, que a gente está na salinha hoje. Como o tempo passa. Como eu enxergo Jesus Cristo a partir do momento em que eu aceitei Jesus Cristo. Ele é meu Salvador? Ele é minha pedra angular? Ou ele é minha pedra de tropeço que faz cair? Todos os momentos em que eu cometo o pecado, em que eu fecho os meus olhos para o que é bom, todos os momentos que eu negligencio a palavra, esses momentos prevalecem na minha vida? Ou prevalecem na minha vida atitudes, ações de construção do Evangelho de Deus, Jesus Cristo no meu coração? Se Cristo não é a sua esperança, Ele será para você revelação de juízo de Deus, ira de Deus. Historicamente, ocorreram alguns momentos em que Deus manifestou a sua ira perante Noé, Sodoma e Gomorra. Mas a partir do momento em que Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós, Ele nos deu uma nova esperança. A única esperança. Sem Ele, nada disso aí seria possível. Nada do que é feito no mundo seria possível. Tudo está debaixo de um propósito maior, da soberania de Deus. Não sabemos como estaria. Mas eu creio que o mundo estaria em caos. Nós não teríamos um minuto de paz. Mas graças a Deus, Ele nos deu o seu Filho. Antes, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, alguém escolhido em meio ao mundo maior para serviços e privilégios especial. Nós somos essa geração eleita. Se você não dorme e acorda pensando nisso, se você dorme e acorda pensando no que a seleção brasileira jogou esse final de semana, o que o Big Brother da vida, quem saiu, quem ganhou, está passando aí, já acabou, sei lá, a Fazendinha, sei lá, entre outros eventos que acontecem aí, que o post que o Whindersson Nunes postou hoje vai impactar na sua vida e você vai conversar com todos os seus amigos sobre isso. E a traição de não sei quem, que eu também não sou muito nome. Isso não vai mudar em nada na sua vida. Não vai mudar em nada na sua vida. Se o Gabigol fizer um gol esse final de semana, isso não vai mudar em nada na sua vida. Se tudo que a gente assiste na televisão, tudo que a gente assiste no Instagram, for postado completamente o oposto, isso não vai mudar em nada na sua vida. Somente a atitude de escolher, de viver, de abraçar a ideia que fomos escolhidos por Deus para viver isso aqui. Só isso aqui pode mudar a sua vida. Aleluia! Somente, exclusivamente, a palavra do nosso Senhor pode mudar as nossas vidas. Pedro foi reconhecido como discípulo de Cristo depois que Jesus foi preso pela forma com que ele falava. Os discípulos de Jesus Cristo foram perseguidos somente pelas suas atitudes. As pessoas conseguiam reconhecer: você é um discípulo de Jesus Cristo. Tem até a passagem bíblica onde Jesus fala para que haveria a renunciação de Jesus Cristo. Não, antes de galo, umas 3 vezes você vai me renunciar. É isso, eu te amo. Isso não vai acontecer. A partir desse momento, os discípulos viveram a prova disso. Viveram e conheceram realmente o que era ser perseguido em nome de
mas eles eram. As pessoas percebiam que eles eram diferentes somente com a forma com que eles falavam. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Em Cristo podemos ser chamados de filhos, ter orgulho do nosso Pai. Um exemplo de um filho que sente total orgulho de ter o pai que ele tem. Quando eu crescer, eu quero ser o que o pai é. Quando eu crescer, eu quero ter uma esposa igual a que meu pai tem para eu viver como ele viveu. Quando eu crescer, eu quero falar de Jesus como meu pai fala. Quando eu crescer, eu quero correr como meu pai corre. Quando eu crescer, eu quero falar igual ao meu pai. Porque isso é a atitude de um filho que tem orgulho do pai que tem. Então nós somos filhos de Deus. Devemos sim ter orgulho do nosso pai. Viver como os discípulos nos ensinaram a viver. Viver como Jesus Cristo viveu. E é possível sim vencer esse mundo. Pode passar por nós. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Passa 2 slides. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Isso diz no versículo 11. As obras da carne são, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então não há uma métrica em saber o que é pior ou menos pior nas obras da carne. Tudo é obra da carne. Tudo ali em cima mencionado são obras da carne. Tudo ali te distancia de Deus. Porque os frutos do Espírito acontecem na nossa vida somente através de Deus, que é o Espírito Santo, onde Ele nos dá e nos ensina como amar. Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz, Ele nos dá paciência, Ele nos dá amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se hoje você não consegue usufruir de nenhum desses dons, desses frutos do Espírito mencionados, ore ao Senhor, ponha a sua vida em propósito, que com certeza, se eu e você temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, aquilo ali vai acontecer naturalmente, sem esforço nenhum. Nem vai doer na sua mente: poxa, eu queria ficar irritado porque ele me fechou no trânsito. Eu vou trancar ele na frente. Poxa, eu estou sem paz, meu negócio não deu certo, eu investi tanto e não sei o que, não deu certo. Meu irmão, se o Espírito Santo de Deus, você começar a colher aqueles frutos ali, porque o Evangelho é baseado em frutos. A partir das nossas atitudes, iremos colher frutos e frutos bons. Pessoas vão conhecer Jesus Cristo através de você e completamente através daquele reflexo ali, que é tudo que Jesus Cristo nos ensinou a viver. Versículo, aí volta de novo, olhou isso. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei ou à autoridade suprema.
Versículo 12. Volta para o 12 ali. Vivam entre os pagãos. Dizem, não tem como a gente criar um mundo exclusivo para os filhos de Deus. A gente tem que viver no mundo, mas fazendo a diferença. Acredito que aqui, assim como eu, ninguém é perfeito. Ninguém conseguiu atingir ainda a perfeição de Jesus Cristo. Todos nós temos algo a melhorar. Isso não quer dizer que a gente tem que ter a prática do pecado constante e habitual na nossa vida. Não pode se tornar uma rotina. E Jesus Cristo já sabia que a gente sofreria essa dificuldade. E Pedro nos alerta naquilo em que vocês vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, isso quer dizer que iremos, às vezes, raramente, assim eu creio, que teremos atitudes práticas do mal, uma daquelas coisas que foram advertidas, obras da carne, ao invés de refletir obras malignas, aí seja somente um arranhado das nossas vidas. Como o Augusto Nicodemo menciona, não é como se fosse um carro que vivesse sem um pneu, porque ele já anotou que não teria um pneu, mas sim um carro que somente furasse o pneu e você fosse lá e consertasse e conseguisse percorrer um longo caminho na sua vida, até em algum outro momento, lá na frente, esse pneu furar novamente, e a partir daquele momento que aquele pneu fosse gasto, você colocasse um novo, onde Jesus Cristo faz esse novo, Jesus Cristo faz essa transformação. Então, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, o dever de todo cristão verdadeiro ou genuíno, como utilizamos, é respeitar as autoridades públicas. Não devemos manifestar apoio ou nem concordar com nenhuma das perversidades que os nossos políticos tomam, em seu governo. Temos presidentes, governadores, o pessoal lá do Tribunal de Justiça, os legisladores do nosso país, enfim. Nós devemos respeitar todos eles, porque eles foram uma autoridade instituída por Deus. Isso não quer dizer que concordemos nem apoiamos as suas atitudes. Somente temos eles. A nós foi dado o direito também de votar. Infelizmente ou felizmente, não sabemos. Eu creio que infelizmente. Mas foi Deus quem colocou as autoridades do nosso país. Não somente do nosso país, mas de todo o mundo. Porque sobre Deus está todas as coisas. E toda autoridade é dada por Deus. Então devemos respeitar os policiais, os guardas, outras coisas. Todos devem ser tratados com honra. Em Romanos 13, 1 e 2, tem um slide para frente. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instruiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmo. Então, todos os governantes, todo mundo, foram enviados e instituídos por Deus. Não há dissonância, discordância sobre isso. Sobre Deus está todas as coisas. Ele tem o controle e o domínio sobre tudo. Bom, infelizmente, vivemos numa sociedade onde o mal habita, mas enxergamos que é muito difícil aceitar abuso de qualquer autoridade, injustiça, pessoas perversas recebendo altos cargos na nossa sociedade. Mas
infelizmente, às vezes até no nosso lar, né? Existem casos de pais mais separados, às vezes o pai se rebelou por alguma coisa e tal. E realmente isso entristece nosso coração. Isso não provém de Deus. Sabemos que toda atitude em prol de aborto, qualquer atitude em prol de legalização de drogas, sabemos que todas essas atitudes de ideologia de gênero, essas coisas, não provém de Deus. Isso não provém de Deus. Isso nos entristece. Dói no nosso coração, dói na nossa mente, dói na nossa alma, porque sabemos o que é a verdade, sabemos o que vem de Deus. E isso não vem de Deus, mas devemos respeitar e honrá-los, porque havendo roubo, havendo tráfico, havendo ganância, havendo qualquer outra coisa, qualquer obra da carne, não provém de Deus, mas Jesus Cristo nos instrui a respeitar e honrar toda e qualquer autoridade, seja a governança, seja no lar, como também esse texto é mencionado sobre servo, sobre senhor, sobre, a gente pode colocar sobre marido, sobre mulher, sobre filhos e pais, sobre relação de pastor e ovelha, entre bispo e qualquer outra coisa, e entre outros casos, assim por exemplo. Mesmo assim, Deus nos chama a obedecer. Cada um prestará contas com Deus. A palavra de Deus não deixa de ser validada por conta de autoridades perversas que adquirem determinados cargos. Em João, capítulo 19, 11, eu acho que perfeito. Jesus respondeu: não tereis nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, toda a autoridade que foi dada para Pilatos, nesse texto, foi dada por Deus. E Jesus Cristo, isso aqui são palavras de Jesus Cristo, respeitou o poder organizacional, governamental, que foi atribuído a Pilatos naquele momento. Por isso, Jesus foi entregado. Até o momento em que ele foi preso, Jesus Cristo não se rebelou, ele se entregou. Lógico, ele sabia o propósito de vida que ele teve. E assim foi feito. Versículo 15: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Devemos seguir a ordem. Nós devemos refletir os frutos de Deus através das nossas atitudes. Não devemos ser ignorantes. Não devemos ser insensatos. Devemos praticar o bem. Devemos seguir e colher os frutos de Deus na nossa vida, distanciando completamente do mal. 17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Amar e cuidar de todos os irmãos e temam ao Senhor. Sem o temor do Senhor, estamos entregues aos desejos carnais. Às vezes é difícil amar aquele irmão que só arranja confusão para a gente resolver, amar aquela irmã fofoqueira, que em nome de Jesus estaremos orando para ser liberta, aquele irmão que só te incomoda, só te persegue, só reclama. Como servos e filhos de Deus, iremos ser diferença na vida dele. Não compactuaremos com as mesmas atitudes dele. Não seremos entregues aos desejos carnais. Vai devagarzinho. C.S. Lewis fala sobre a conduta do cristão. Ele disse a seguinte frase: a vida com Deus não é imunidade das dificuldades, mas a paz em meio a todas elas. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Este mundo vocês terão aflições, contudo,
tenham coragem, eu venci o mundo. Foi estranho isso. Sermos filhos de Deus, termos um Pai maravilhoso como esse, não nos distancia em nenhum momento de ter qualquer tipo de dificuldade aqui na Terra. De, às vezes, as contas apertarem, às vezes nós sofremos um assalto, um ente nosso querido falecer, entre outras adversidades que podem ocorrer na nossa vida. Mas, em tudo, tenham coragem, ele venceu o mundo. Contudo, tenham fé e esperança. Somente com ele a gente consegue ver esse mundo todo cheio de maldade. A gente consegue dormir tendo paz. Porque somente a Deus pertence o dia da manhã. Entregamos todas as nossas inseguranças, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações nas mãos dele. Nós devemos sim buscar com coragem, esforço, trabalho, buscar o melhor, devemos sim. Mas se não for através dele, em vão é o nosso esforço, em vão é o nosso trabalho. No versículo 18 diz, pode passar. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Visto que na igreja primitiva, predominantemente, os irmãos da igreja, os cristãos, a maioria eram servos, eram escravos, eram pessoas que, na maioria das vezes, não tinham condições. E como essa carta, o objetivo dela era atingir os gentios, também, principalmente, Pedro tenta mostrar a ação da submissão através dessa carta, independente da conduta dos seus senhores. E quão louvável quão bom é ser injustiçado por estar sendo feito algo bom, por causa de uma preocupação consciente para com Deus, mais do que para com os homens. Nós, talvez, achamos injusto, às vezes, alguém, bater no nosso carro e ir embora. Às vezes, alguém chegar e furtar algo nosso. Que tristeza se aprende algo ruim. Quão ruim é ter um gerente, um gestor, um dono de empresa completamente ignorante, rígido, completamente malicioso. Quão ruim, mas o quão bom é você estar fazendo um bom serviço, estar fazendo um bom trabalho, dando exemplo, e ele vindo reclamar com você sem respaldo algum, somente sendo ignorante com você por si, você amando ele da mesma forma no seu coração. Eu ainda vou conseguir você para Jesus. Você ainda vai colher os mesmos frutos que eu colhi. Você ainda vai ser um servo de Deus. Então, se você for justiçado por ter feito algo mal e a justiça cai sobre você, porque a gente somos filhos de Deus, não iremos praticar o mal, mas para as pessoas que praticam o mal, a justiça feita a um ladrão deve sim ser preso e a justiça é feita sobre ele. Mas sobre nós que somos filhos de Deus, pessoas do bem, serem justiçados por algo de bom que estamos fazendo, louvável isso é para nós. Com bons olhos Deus enxerga isso, porque a partir desse momento nós conseguimos admirar e enxergar, aceitamos no nosso íntimo ser que isso tudo aqui é passageiro e logo irá acabar. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Isso é um conselho de Pedro aos santos sobre como eles devem suportar os sofrimentos. 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos.
fidelidade e obediência a Jesus, mesmo em tempo de adversidade. O exemplo de Cristo é a prova de que a paciência sob sofrimentos imerecidos é aceitável para Deus. Sem motivo algum, sem razão alguma, ele foi crucificado naquele madeiro, por nós, por mim e por você. Sem nenhum motivo, perfeito, por nós. E ele suportou. Não imagino dor maior que alguém possa suportar, a humilhação maior que alguém possa suportar. Ser crucificado em meio a ladrões, a pessoas que foi realmente feita a justiça, ele é injustiçado no meio de todos, por mim e por você. Ele não cometeu pecado algum, versículo 22, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Cristo, que como Senhor poderia ter ameaçado com a verdade, que ele era 100% homem, 100% Deus, como poderia ter o poder que ele quisesse, conquistar tudo o que quisesse, ele não revidou nem com uma palavra. Naquele grande momento, ele falou: perdoa, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. E no momento de cruz, na maior humilhação que a gente consegue imaginar, ele não esqueceu do próximo, ele não esqueceu daquelas pessoas que ele conheceu na sua vida, na sua trajetória. Ele não esqueceu dos seus irmãos, dos seus discípulos, da sua mãe, daquele ladrão que estava ao seu lado. Em nenhum momento saiu algo ruim, algo mal da sua boca. Ele mesmo, 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, nós fomos curados, nós fomos transformados, a nós foi dada mais uma esperança, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo de suas almas. Podemos seguir o exemplo do Salvador ao suportarmos as provocações com paciência. Esse versículo 25: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora, hoje, no presente momento, há a possibilidade de conversão individual, há a possibilidade de conversão, de mudança, de transformação individual. No nosso íntimo do nosso ser, nós podemos ser curados, podemos ser sarados, podemos ter Jesus Cristo no nosso íntimo do nosso ser, guiando os nossos passos. Pedro, relembrando os crentes que antes eram um povo afastado da presença de Deus e governados pelos pecados, mas agora foram chamados à presença de Deus, experimentaram a salvação graciosa e receberam Deus como seu cuidador e orientador. Esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deixou suas pegadas para que sejam seguidas, inclusive quando passamos pelas provações, por exemplo, do trabalho. O último. 22. Mas vamos lá. Concluindo. Primeiro, Jesus deixou o exemplo de lábios controlados para não difamar, caluniar ou revidar o mal com o mal. Somos chamados a seguir seus passos. A vida de Cristo em nós fica mais evidente quando mostramos amor, honra e respeito a quem nos persegue e torna a nossa caminhada difícil. Terceiro, através da maneira honesta e dedicada de trabalhar, Deus é glorificado e o nome de Cristo é testemunhado por meio de nossas vidas. Nossas profissões se tornam ferramentas valiosas para a conversão de pessoas que nos cercam no dia a dia e que eventualmente nos perseguirão por conta da nossa fé. E por último, quando o sofrimento e perseguição
foram muito difíceis. Muito difíceis. Jesus, que é nosso pastor e bispo, nos sustentará, orientará e proverá seu cuidado para que sejamos fiéis até o fim. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé de Jesus. Vamos encerrar. Os irmãos têm algum pedido de oração a fazer? Nós continuamos pedindo oração pelo irmão Carlos. Hoje eu passei a tarde lá com ele, visitando ele, conversando. Ele, não somente ele, mas também o André, carece muito de oração. Ricardo Rezende, né, e Francisco Clara também. Eles passam por uma dificuldade muito grande e necessitam das nossas orações. O texto que foi pregado é bem claro, quando Pedro estimula a igreja, os irmãos da igreja, a suportarem a aflição, porque Cristo, ele suportou toda a aflição, para naquele dia, ele dizer naquela cruz, né, está consumado. E eu acho que a alegria de todos nós que somos cristãos, que defendemos a causa de Cristo, que levantamos a bandeira do Evangelho, é que naquele grande dia nós poderemos dizer assim: valeu a pena, não é? Valeu a pena a gente ter passado por lutas, valeu a pena a gente ter passado por dificuldades, valeu a luta a gente ter passado por diversas situações que não gostaríamos de passar. Mas por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor àquele que nos escolheu. O texto lá no versículo 9 deixa bem claro isso, quando ele diz: vós sois a geração eleita. Jesus olhou para você, Joilson, e disse: você é a geração eleita. Ele olhou para você, Joilson, e disse: você é a geração, você é o homem que eu escolhi. Ele olhou para você, Maria, e disse assim: ó, você que eu escolhi. A Bíblia diz que ele nos chamou pelo nome. A cada um aqui ele foi lá e chamou pelo nome. Ele olhou para eu e disse: eu te escolhi, você é minha. E ninguém poderá roubar você das minhas mãos. Então, essa é a segurança que o Evangelho nos traz. Que Jesus, ele nos segura pelas mãos e diz assim: olha, você é meu e ninguém vai te roubar de mim. Por mais que venham lutas, por mais que venham dificuldades, por mais que venham problemas, situações que dificultam muitas das vezes a nossa caminhada, mas ele diz assim: ó, não perca a esperança, porque a sua esperança, ela vive e ela reina por todo sempre. Amém, irmãos? Então vamos orar, terminando o culto, agradecendo a Serginho pela palavra. Obrigado, Serginho, aos meninos do Peregrino aí que ensaiaram e louvaram o Senhor com bastante amor e dedicação. E obrigado aos irmãos que vieram, né, deixaram os seus lares e vieram cultuar a Deus. Aí nós aqui fizemos um culto como chamou Paulo, né? Um culto racional, um culto santo, vivo e agradável ao Senhor. Amém? Que Deus nos dê uma semana abençoada, repleta de bênçãos, de vitórias, que venham lutas, mas que acima de tudo a boa mão do Senhor esteja à frente de nós para nos orientar a fazermos as coisas certas. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto, pelos momentos que passamos aqui na Tua presença, por tudo aquilo que, ó Deus, fizemos aqui neste lugar, Senhor. Cremos que o Senhor tem recebido as nossas orações, os nossos louvores, a palavra que foi ministrada aos nossos corações, uma palavra de fé, de encorajamento, Senhor, para que possamos viver neste mundo, Pai, sabendo que não somos deste mundo, que somos de um outro mundo, que somos de uma outra nação e que estamos aqui de passagem esperando a redenção, o dia em que o Senhor virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para que naquele glorioso dia nós possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas.
Pai, muito obrigado que o Senhor nos deu uma semana abençoada, uma semana repleta de bênçãos, que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Te pedimos pela vida de Carlos e Leia, pela vida de Franciscana, Clara e do irmão Ricardo Rezende. Te pedimos também, meu Deus, por todas as famílias, por todos os lares que passam por momentos difíceis, que passam por dificuldades. Que a tua boa mão, Senhor, chegue até essas casas, que o Senhor possa orientar, ó Deus, os pais, as mães, os filhos, Senhor, a fazer, ó Deus, conforme aquilo que tu estabeleceu sobre a vida de cada um, Pai. Nós, ó Deus, somos gratos a ti por esse momento, somos gratos, ó Deus, pela igreja que o Senhor tem nos colocado, somos gratos pela vida do nosso pastor, somos gratos, ó Deus, pela vida, Senhor, de todos aqueles que estão acima de nós, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, dar sabedoria a esses homens, para que eles possam, ó Deus, fazer as coisas certas, que o teu nome seja glorificado através das atitudes que estes homens tomarem. Senhor Deus, abençoa aquele encontro de casais ali que está sendo, ó Deus, finalizado, que o Senhor seja glorificado, que famílias sejam restauradas, que lares sejam, ó Deus, restaurados, que vidas possam ser salvas naquele lugar, que pessoas possam ser edificadas. Deus, opera um milagre naquele lugar, opera maravilhas naquele lugar, que o Senhor possa, meu Pai, quebrar, ó Deus, grilhões, correntes, ó Deus, fortalezas que se levantaram em meio àquelas famílias, Pai, e que acima de tudo, Deus, o teu nome seja estabelecido como pedra angular, meu Deus, para aquelas famílias, Pai, e que o teu nome seja exaltado por todo sempre. Assim, ó Deus, nós oramos e te glorificamos no nome de Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém.